Boa noite. Sexta-feira, 15 de junho, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Geógrafo é esfaqueado enquanto fazia caminhada na Lagoa da Jansen, em São Luís. Polícia investiga o crime. Também na Lagoa, moradores da região enfrentam uma nova temporada de invasão de mosquitos e aranhas. Novas mudanças na Praça Deodoro. Trajeto dos ônibus será alterado neste sábado. Procon notifica empresas de ônibus na rodoviária de São Luís por descumprir lei de acessibilidade. Empossados novos defensores públicos no estado. Polícia apreende maconha vinda do interior que seria comercializada na capital. E na abertura do São João, uma exposição que mostra a tradição do boi Costa de Mão. Veja agora no Jornal da Guará. Um dos pontos mais visitados por turistas e por maranhenses em busca de lazer e também da prática de atividades esportivas, a Lagoa da Jansen e seu entorno, acabam sendo igualmente um lugar muito visado por bandidos. Não é incomum a ocorrência de ações dos assaltantes, apesar do policiamento reforçado. Hoje, um professor universitário que estava em São Luís a trabalho foi esfaqueado. A repórter Lidiane Alves tem as informações para a gente desse assunto. Oi, Lidiane, muito boa noite para você. Por acaso houve algum reforço na segurança aí dessa região depois disso? Boa noite, Pascoal, e a todos que assistem o JG. Nós estamos bem aqui pertinho do posto de policiamento da Lagoa e percebemos que há sim um policiamento normal aqui nessa região e também observamos que desde cedo há um maior fluxo aqui na Lagoa de policiais. Pessoas que passam por aqui à noite falaram que existe sim um policiamento regular aqui na Lagoa e também existem rondas sendo feitas na região, mas ainda assim são insuficientes. Agora à noite aqui na Lagoa existem alguns pontos que padecem de iluminação pública e que também existem muita vegetação. Isso acaba atrapalhando aí o serviço dos policiais. Agora a ação dos criminosos aconteceu à luz do dia, né? O geógrafo Antônio Teixeira Guerra foi esfaqueado pela manhã por volta das 6 horas quando fazia uma caminhada. Eu fiz até uma reportagem que conta mais sobre essa história. Antônio José Teixeira Guerra, de 66 anos, professor universitário do Rio de Janeiro, foi convidado para participar de uma banca na Universidade Federal do Maranhão, na tarde desta sexta-feira. Estava fazendo uma caminhada na região da Ilhinha por volta das 6 horas da manhã, quando 2 suspeitos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Ele acabou reagindo levando 2 golpes de faca, um no braço direito e outro nas costas. Esse foi o exato local onde o crime aconteceu. Segundo informações de pessoas que passavam aqui nesta manhã, após o professor ser esfaqueado, ele foi andando, atravessou a pista e caiu ali próximo àquele lava-jato. Ele passou por uma cirurgia e assim que o quadro dele estiver estável, será encaminhado para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Segundo o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, as buscas pelos suspeitos estão sendo feitas e imagens de câmeras do local serão avaliadas. Após nós tomarmos conhecimento sobre o fatídico caso que teve como vítima o professor Guerra, da tentativa de assalto e foi esfaqueado, nós de antemão já acionamos o nosso serviço de inteligência e eles já foram no local tentar localizar as testemunhas, as pessoas que o encaminharam para o hospital e também tentando identificar aqueles locais, aquelas casas, aquelas edificações que tenham câmera filmadora para tentar descobrir os envolvidos e, consequentemente, fazer a prisão deles. A Universidade Federal do Maranhão emitiu uma nota lamentando o ocorrido e acabou cancelando a banca. Familiares do professor, que é referência nacional e internacional em geomorfologia, foram avisados e estão a caminho de São Luís. Quem mora na Lagoa também está sofrendo com uma outra situação que não é a primeira vez que se registra. Uma invasão de insetos e, consequentemente, de aranhas. A reportagem é de Mariana Dias.
O aparecimento de aranhas que voltaram a cobrir a copa das árvores na Lagoa da Jansen e de insetos que têm invadido casas, bares e restaurantes tem chamado a atenção de quem frequenta o local ou mora na região. Nesse horário até que eu não tenho medo não, mas mais tarde do que isso não passaria não. Não, medo não, mas incomoda realmente. A proliferação de aranhas é causada por um desequilíbrio ecológico aqui na Lagoa da Jansen. Devido à qualidade da água, os insetos se reproduzem com maior facilidade, servindo de alimento para as aranhas. Segundo os especialistas, é difícil prever quando o problema será resolvido. Esse professor ambientalista estuda o fenômeno junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. O potencial reprodutivo dessa espécie é grande. Nas folhas é possível ver os ovos cobertos pelas teias. Cada posta dessa possui cerca de 180 ovos e que, se tiverem alimento, vão se espalhar. Não, essas aranhas, elas normalmente elas ocorrem, elas têm uma certa preferência por proximidades de água. Significa que elas gostam de se alimentar de insetos que se desenvolvem na água, que tem alguma relação próxima. Esses insetos que estão servindo de alimento, eles se desenvolvem na água da lagoa. E é um grupo de insetos que na biologia a gente chama de indicadores biológicos de qualidade ambiental. Por quê? Porque algumas espécies têm preferência por águas poluídas, digamos assim. Quem passa de longe consegue ver a copa das árvores tomadas por elas porque essas aranhas utilizam um padrão orbicular na construção de suas teias para capturar as presas. Esse advogado é presidente da Associação de Moradores da Península. O que acontece na casa dele é comum em todos os apartamentos da região. Teias na varanda da sacada, aranhas que sobem por lustres e insetos pelo chão são os incômodos diários. Esse problema já vem há algum tempinho, né? Agora tem aumentado em função imaginamos que seja em função do esgoto, né? Do esgoto in natura que é jogado a céu aberto aqui na península. E isso tem causado um desequilíbrio ecológico muito grande. E se não tomar o cuidado de fechar todas as portas de janela, as aranhas invadem mesmo, né? É grande a proliferação de mosquito, então é muito alto o número de insetos. Em outro condomínio, no bairro São Marcos, a situação é a mesma. Após as 18 horas, não dá mais para abrir as janelas e todos os moradores reclamam da quantidade de insetos. Final de tarde, a partir das 18 horas, a gente percebe que toda a nossa área, principalmente a área da cozinha, onde tem a proximidade da janela da área de serviço, então quando baixa o sol, que a gente acende as luzes, a quantidade de insetos que aparece é muito grande. Tá? E aí a gente tenta fechar e isolar toda aquela área, porque a gente já praticamente aprendeu a conviver com eles. Mas o biólogo garante que as aranhas não causam danos à saúde humana e os insetos encontrados também não se alimentam de sangue. É uma aranha que, embora ela tenha um aspecto agressivo, que ela tem as peças bucais bem desenvolvidas, mas elas são inócuas, a picada dessas aranhas é inócua para a população humana, tá? Uma solução para equilibrar essa cadeia biológica seria melhorar a qualidade da água. Se a água receber mais oxigênio e água salgada, diminui a incidência de insetos e, consequentemente, das aranhas. A redução dos insetos, eu acho que depende da melhoria da qualidade de água da lagoa, tá? Eu acho que tem que regularizar a comporta para regularizar a circulação de água, para que as marés entrem na lagoa para fazer a circulação, para fazer uma espécie de uma troca da água. O PROCON notificou empresas que atuam no terminal rodoviário de São Luís para exigir o cumprimento da Lei de Acessibilidade, que garante a inclusão de pessoas com deficiência. Com a notificação, as empresas devem apresentar esclarecimentos comprovando o cumprimento integral dos requisitos de acessibilidade e o tratamento prioritário a pessoas com deficiência, idosos e gestantes.
Foi exigido também que os veículos com características urbanas tenham 10% dos assentos disponíveis para uso de pessoas com mobilidade reduzida e de mais necessidades. A fiscalização constatou que praticamente todas as empresas descumpriam algum item do que determina a lei. A Receita Federal disponibilizou a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda 2018. Também estão no lote as restituições de 2008 a 2017 que haviam caído na malha fina e foram regularizadas. Para saber se você está nessa lista, acesse o endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br ou então ligue para o telefone 146. O dólar fechou com um patamar similar ao do início da semana, após a queda de quase 2% nesta sexta-feira. Veja os números do mercado financeiro. A baixa do dólar foi de 2,15%, fechando o dia cotado a R$ 3,73. O euro também caiu, 1,69%, cotado a R$ 4,33. Já a Bolsa de Valores teve um recuo de quase 1%, fechando o dia a 70.757 pontos. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito do município de Itapecuru-Mirim, Miguel Lauan de Fonseca. De acordo com a denúncia, havia irregularidades na licitação para o fornecimento de combustível, que passava dos R$2,5 milhões de reais. Segundo as investigações, não houve publicidade ao edital. O pregão foi elaborado por pessoa não idônea. E, para completar, há indícios de que o posto vencedor da licitação era da família do prefeito. Com isso, o Ministério Público pediu a anulação da licitação, a suspensão dos contratos e a indisponibilidade dos bens do prefeito e de todos os outros envolvidos nessa situação. Como penalidade, a devolução de mais de R$2,5 milhões de reais aos cofres públicos, pagamento de multa e a proibição do prefeito de realizar novos contratos. Mais de R$2,5 milhões de reais é muito dinheiro e essa denúncia que nós vemos aí é uma situação, infelizmente, muito corriqueira de corrupção, né? Na essência da palavra é corrupção. Afinal de contas, um posto de gasolina que pertence à família, que pertence a amigos, que é a prefeitura que vai pagar, ou seja, é um dinheiro investido que vai parar tudo de volta no bolso do prefeito. Assim não dá, a gente tem que definitivamente acabar com essas práticas. A gente segue com o Jornal da Guará. A seguir, você vai ver as alterações no trânsito por conta da reforma da Praça Deodoro, no centro de São Luís. E ainda os festejos juninos. Destaque será para a homenagem ao boi Costa de Mão. Veja logo após o intervalo.